lá, iniciaremos hoje a contar um pouco da história da loja maçônica Cotinguiba. A loja maçônica Cotinguiba, criada em 1872, faz, portanto, este ano 147 anos. E como daqui a 3 anos ela completará 150 anos, estamos preparando alguns documentários, alguns livros vão ser escritos e algumas pessoas que fizeram a diferença dentro da maçonaria serão entrevistadas, relatando a sua passagem por esta loja tão antiga, uma das mais antigas do Brasil e a mais antiga de Sergipe. E nós vamos iniciar a história contando um pouco da vida de Carlos Teles Sattler. Carlos Teles Sattler, também conhecido como Carlito, ele foi um dos homens que mais influenciou na maçonaria. Ele exerceu todos os cargos possíveis na loja maçônica Cotinguiba e também no Grande Oriente. Ele foi venerável por mais de 7 vezes. Aqui no livro que foi escrito pelo Dr. José Anderson Nascimento, diz que ele foi venerável de 65 a 81. Um lapso de tempo realmente de muita representação. Ele foi uma pessoa muito importante. Me lembro aqui da Liga Sergipense contra o Analfabetismo, criada em 1916, e ela se propunha a alfabetizar os adultos e fazia muito bem esse trabalho. Em Sergipe nós tivemos aproximadamente 42 escolas, algumas em Aracaju, outras nas cidades do interior. E ela cumpria bem esse papel, mas em 1964 apareceu o Mobral. O Mobral tinha a mesma função, e aí a Liga foi perdendo o objeto. E quando chega já depois, alguns anos, já na década de 70, Carlos Sattler tem uma iluminação. Tá bom, já que nós não podemos mais educar, vamos profissionalizá-los. Então, eu vou deixar que ele conte essa história, porque realmente é muito interessante. A Liga tinha poucos números de escolas. Já estava numa década grande. Foi quando o Luciano Duarte me chamou e disse: olha, a Liga não adianta mais, Carlito, porque o governo da República criou um novo órgão e que vai cobertar isso tudo. Desaparece a Liga. Mas nós tínhamos despesas permanentes lá das professoras. Elas foram falecendo, ficando 2. Me deu na ideia de eu criar 2 coisas importantes. Na época, a escola de datilografia só podiam estudar quem tivesse dinheiro. Aí eu disse, vou fazer uma campanha das repartições públicas, federais, estaduais, municipais, para me dar doação de máquinas de escrever, Hamilton. Aí eu criei a loja de datilografia Cotinguiba. Aí eu me lembrei também, como anteriormente havia falado, que aquelas mulheres que não tinham absolutamente profissão pela sua velhice, aí eu me lembrei de colocar corte e costura. Você mudou, né, de alfabetização para profissionalização.
registrei no Departamento de Educação do Ministério, lá no Rio de Janeiro. Tudo aquilo era no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e para dar uma condição aos pobres, na época, que estudavam, que eram balconistas, qualquer coisa, tirassem o curso para poder receber o diploma. Antes do governo, nós temos que fazer a nossa parte também. Claro. O que você diria disso? Olha, infelizmente, nós estamos passando por uma fase horrorosa. Mas a educação, de um modo geral, é uma necessidade, seria uma necessidade obrigatória do poder público da guarida. Eu acredito, se Deus me permitir eu chegar ao centenário, eu acredito que alguma coisa irá melhorar a vida da gente. E espero, com as graças do grande arquiteto do universo, que ilumine esses homens e que dê a possibilidade da parte educacional, como até hoje a própria maçonaria diz, vamos crescer para termos uma origem segura, precisa e capaz de podermos no futuro não esquecermos nunca daquilo do juramento que nós prestamos na nossa Bíblia Sagrada. E na década de 70, ele, muito amigo de Dom Luciano Cabral Duarte, bispo emérito de Sergipe, conseguiu com que Dom Luciano fosse dar uma palestra lá na loja maçônica Cotinguiba. Existia na época um pouco de divergência entre a Igreja Católica e a maçonaria. Um acontecimento assim memorável, porque era a religião católica, através do seu superior, que estava participando com todos os maçons aqui, né? Foi a chegada dele aqui, eu me lembro como hoje, ele subindo essas escadarias, todo mundo aplaudindo. Então, foi um momento que, sobre a maçonaria aqui, foi um momento ímpar. E foi graças a seu pai? Foi graças a papai, talvez pela amizade, né? Essas coisas assim, bem amigo que papai tinha com ele, que ele conseguiu isso. E ficou conhecido assim, nacionalmente, né? Como o primeiro bispo, arcebispo que veio à maçonaria e deu uma palestra maravilhosa, falando inclusive sobre a reforma agrária. Desta palestra surgiu uma ideia, outra ideia, que foi compartilhada e associada e aproveitada por Dom Luciano. Se juntou, nesse caso, a Igreja Católica e a loja maçônica Cotinguiba, juntaram dinheiro, compraram uma área de terra em Divina Pastora e fizeram a primeira reforma agrária que se tem notícia aqui em Sergipe. Em 1980, década de 80, a Liga foi também perdendo pela segunda vez o objeto. Curso de datilografia não existia mais, né? Corte e costura também não. E aí a Liga acabou. Em 2013, quando era venerável o Dr. Gilvan Pinto Monteiro, nós tivemos uma ideia, a loja teve uma ideia, criamos então o concurso literário da loja maçônica Cotinguiba. Tivemos alunos do Ceará, do Piauí, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Goiás, de Alagoas, Pernambuco, Bahia e Sergipe, naturalmente de quase todos os municípios. Nesse concurso, nós, de conto, crônica e poesia, nós fazemos, ao final, um livro igual a esse, com textos de crianças, de jovens,
estudantes. Creio que nós já temos aí mais de 1000 novos escritores produzindo. Pois é, e quando foi em 2018, a comissão organizadora do concurso literário da Loja Maçônica Cotinguiba resolveu prestar uma homenagem a Carlos Teles Sattler. E olha que homenagem, nós colocamos ele como a nossa referência, né, o nosso homenageado no livro. Veja aqui a foto, está escrito assim: homenagem a Carlos Teles Sattler, 97 anos de vida e 65 anos de maçonaria. Sempre humilde, sempre correto, sempre honesto e duro nas suas decisões quando tinha que tomar em defesa do que é correto. Então, é uma alegria, a mesma alegria que nós tivemos em receber todos vocês aqui, nós estamos tendo de receber esse homem aqui hoje. Que foi difícil tirar ele de casa, mas ele veio aqui. Eu quero agradecer de coração ao homenagem que você está prestando a mim. Eu estou ouvindo de pé, vamos presente. Uma homenagem justa, eu vou fazer isso. A maçonaria sergipana, e por que não dizer a maçonaria universal, está de luto com o desaparecimento do irmão mais idoso da maçonaria sergipana, um homem que sempre enalteceu a categoria maçônica, exercendo trabalhos em prol de toda a comunidade sergipana. Carlito tinha uma coisa que era particular dele. A sua memória era um negócio impressionante. Ele não, você ia conversar com ele sobre um assunto, ele lembrava das minúcias do que acontecia e do que aconteceu anteriormente ao fato de você estar conversando com ele. Era uma memória privilegiada, né? Então, eu tenho com o Carlito uma admiração muito grande e foi uma perda muito grande para mim. Eu tive a honra de ter iniciado com Carlito na venerância dessa loja no ano de 1965. Ele era fabuloso, sabe? Sujeito íntegro, queria dizer, muito positivo, muito claro em tudo que ele queria falar, sabe? Também se preocupou com o Asilo de Mendicidade Rio Branco, que foi trazido para a loja Cotinguiba, com o trabalho de Carlito, juntamente com os grandes maçons daquela época, Constâncio Vieira, Epaminondas Vital, enfim, uma série, Dr. Marcos, né? Marcos de Jesus, né? Que empresta o nome a uma loja maçônica daqui. E o programa de reforma agrária foi lançado nessa loja, abrindo as portas para a Igreja Católica e recebendo em seu seio o maior intelectual desse estado, que se chama Dom Luciano José Cabral Duarte, arcebispo metropolitano, que deu a esse estado cultura, saber e entendimento. Carlos Sattler, eu defino ele em poucas palavras, a presença dele na maçonaria do estado de Sergipe.
Na minha opinião, ele foi o maçom mais importante do século passado. O maçom que mais trabalhou em prol da maçonaria e da sociedade sergipana através da maçonaria. Carlos Sattler foi o maçom mais importante do século passado. Eu fui trazido para essa loja simbólica, Cotinguiba, pelas mãos de Carlos Sattler, Salvo Oliveira, meu tio, e José Francisco da Rocha Rochinha. Eu deixei por muito tempo a loja e retornei há 3 anos. E fui aqui recebido mais uma vez com festa pelas mãos de Carlos Sattler. Carlos Sattler é uma das figuras raras que as sociedades produzem de tempos em tempos. Ele se foi, deixou um grande exemplo, um exemplo que pode ser medido em vários setores e que era necessário mais tempo para qualificar não só esses exemplos, como as imensas virtudes de Carlitos, nosso Carlos Sattler. Eu me recordo uma vez que eu fiz uma visita com ele, na faixa assim de uns 10 a 12 anos, 10 anos mais ou menos, ao leprosário. Chegando lá, ele viu da deficiência da água, do prédio, mas ele se preocupou mais com a água. E aí ele já levou o químico, com aquela parafernália toda para fazer os exames, e deu que a água não era própria para se beber. O que aconteceu? Ele na outra semana levou outras pessoas para furarem um poço artesiano, fizeram novos exames e deu que a água estava boa. Em condição disso, por causa disso, ele criou uma horta, que lá poucos os doentes comiam hortaliças e vegetais, essas coisas, né? E aí ele abriu assim um espaço para fazer uma horta muito boa, e daí todos começaram a comer e sentiu o quanto era importante verdura, legumes, comidas naturais na vida deles. Desde os meus 7 anos que eu convivo com ele aqui. E eu participei muito da vida da maçonaria, até onde podia, mas nunca me preocupei de procurar saber quais eram os segredos dos maçons. Nunca. Porque eu acho que o que mais me preocupava era a história da caridade, do querer ajudar o próximo. E eu era só uma menina, no meio de muitos homens, senhores já. Mas aquilo me fazia bem, porque o que me importava na minha vida é estar com ele, independente para onde ele fosse.